Bom, quem que sou eu e por que que eu falo para profissional da estética, né? Essa também é uma dúvida muito recorrente. Então, se você não me conhece, eu sou a Marina Machado. Hoje eu tenho uma escola de empreendedorismo chamada Divando na Estética e dentro dela nós temos treinamentos, dentre eles o Estética 360 e o Insta Estética. Mas como que eu cheguei até aqui? Como que eu desenvolvi essas metodologias e o porquê que eu falo para você? E às vezes a minha história parece muito com a sua. E, na verdade, a minha história se mistura com a história da estética. Eu, na verdade, estudei na faculdade de Direito, fiz faculdade de Direito. Trabalhei aí durante muitos anos para bancos. Eu fui gerente comercial para um grande banco aqui na minha cidade, um grande banco do Brasil, na verdade. E nele eu aprendi muito sobre marketing, sobre vendas, sobre como que faz para ganhar dinheiro, como que faz aí para ter uma empresa de sucesso. Pô, eu trabalhava num banco, né? Então, quem não sabe mais ganhar dinheiro do que banco? E eu trabalhei durante praticamente quase 7 anos nesse banco. E aí, quando eu tive a minha filha, a Gabi, eu sempre tive o desejo de empreender, mas não tinha coragem de empreender. Eu estava numa vida financeira estável, e eu falava, pra que eu vou correr o risco, né? Ninguém, e da minha família também, meu marido, por exemplo, não concordava muito. Só que quando a minha filha nasceu, tudo meio que mudou pra mim, porque ela era pequenininha, ficava na mão de babá, e eram babás boas, mas ela ficava com outras pessoas que não era eu, e aquilo me incomodava muito. Como eu viajava também bastante, eu acabava distanciando muito desse tipo de relacionamento com a minha filha. E aquilo foi me incomodando. Foi até que eu decidi, então, montar uma loja para mim. Foi, acho que imbuída pela maternidade, eu montei uma loja de produtos infantis e de móveis infantis no bairro onde eu morei minha vida inteira, no bairro onde meus pais moravam. E aí eu decidi abrir essa loja. Nossa, eu lembro exatamente o que aconteceu naquele dia. Eu peguei, tipo, 4 mil reais, coloquei no bolso, peguei um ônibus, fui para São Paulo. Nunca tinha ido para São Paulo no Brás, na vida. Fui de ônibus para São Paulo de madrugada, num negócio que chamava Feira da Madrugada. E falei assim, é aqui que eu vou comprar os produtos para vender na minha loja. E detalhe, eu nem tinha a loja alugada ainda. E peguei aquele dinheiro achando que ia dar para comprar horrores, né? E fui. Sem nunca ter ido pro Brás. De madrugada. Cheguei lá, comprei alguns produtos infantis que eu julgava que era interessante. Tinha feito um pequeno planejamento, mas vi que 3 mil reais não dava nem pro cheiro. Quando eu cheguei com aquele tanto de sacola, eu pensei, agora eu tenho que alugar um lugar para poder, então, vender isso aqui que eu comprei. E aí eu fui em busca de um lugar, encontrei esse lugar, era uma loja pequenininha, e aí eu comecei a, então, encher essa loja. Mas eu vou falar pra você, realmente dá muito medo quando você aluga um lugar e fala, agora a coisa ficou séria. Porque eu lembro que quando eu aluguei, era como se um tic-tac do relógio fizesse assim na minha cabeça, e eu falasse, agora eu tenho que vender de qualquer jeito, porque agora eu tenho um aluguel pra pagar. E aí tava tudo muito em jogo, né? Eu tinha uma vida tranquila lá no banco, me saio do banco, resolvo montar uma loja era muita coisa que tava em jogo ali. E aí eu comecei então com a loja e eu lembro, quando eu abri a porta pela primeira vez, eu falei, agora é tudo ou nada e eu tenho que vender aqui. E eu comecei a fazer divulgações, na época ali era 2012, 2013, a internet, claro que existia, mas não era tão difundida assim. E eu comecei a fazer algumas coisas no Facebook, algumas coisas na OLX, que era o que na época bombava mais. E eu fui fazendo as minhas técnicas de venda ali que eu aprendi lá no banco. E rapidamente, nessa pequena lojinha, eu montei uma outra grande loja e depois acabei sendo sócia do meu irmão numa segunda loja. Mas foi quando tudo estava muito bem, tudo muito tranquilo, eu com a vida estável pensando, nossa, eu fiz uma excelente escolha, né? Todo mundo batendo palma pra mim e eu brinco que a mesma palma que estava batendo estava pronta para fazer outro gesto que eu não vou fazer aqui porque vai ficar esquisito, mas você já imagina o que é, né? E aí eu montei essa outra loja
e foi tudo muito tranquilo durante um período e veio aquela crise ali 2014, que todas as empresas estavam fechando, todas as empresas estavam mandando todo mundo embora e o cliente simplesmente parou de passar na minha porta. Ele parou. E eu dependia do cliente passando na minha porta, porque as minhas interações com a internet não eram tão fortes. E aí eu peguei e falei assim, bom, e agora? Não posso mandar, eu tinha um monte de funcionário, eu falei, eu não posso mandar esse pessoal todo embora, o que eu vou fazer? Então, foi quando eu comecei a estudar sobre marketing, ainda de uma forma mais direcionada para venda. Eu comecei a estudar sobre marketing, sobre vendas na internet também. E aí eu falei, vou começar a vender móveis infantis pela internet, porque eu não posso esperar o cliente passar na minha porta. Assim como você também não pode esperar o cliente passar na porta da sua clínica. Você tem que trazer o cliente até você. Nós estamos em uma outra era. A gente não pode fazer o marketing da esperança. Não sei se você conhece. O marketing da esperança é aquele que a gente abre o nosso negócio e tem a esperança que as pessoas vão lá. E aí, pior, são aqueles que acreditam no marketing da esperança multinível. Ele acredita que as pessoas vão lá e acreditam que elas vão indicar para outras pessoas. E aí foi nesse momento que aconteceu a minha grande glória e a minha grande derrota. Porque eu comecei a descobrir a internet, a conseguir, a praticar aquelas técnicas de venda ali e a vender de uma forma absurda, como eu nunca imaginei. Eu saí de vender um bercinho para a tia da esquina que eu levava, tipo, quase que carregando, para vender 20 jogos de quarto da noite pro dia. Só que eu não tinha estrutura. Então, é mais ou menos como se você, hoje, faz uma limpeza de pele aí, né? E de repente você faz 10 limpezas de pele por mês. E de repente você tem uma fila de 300 pessoas te esperando para fazer limpeza de pele. Parece bom, não parece? Mas não é tão bom assim. Porque aí você vai gerar frustração nas pessoas que não vão conseguir ser atendidas. Ou então, igual no meu caso, as pessoas pagavam para ter um móvel. Então eu tinha que entregar. Então imagina, 300 pessoas pagando para ter uma limpeza de pele com você e você tendo que entregar num intervalo curto de tempo. Eu ficava desesperada para poder entregar esses móveis, porque eu não tinha estrutura. E como eu estava vindo lá daquela crise, a questão financeira também já estava complicada. E aí foi quando, perto do Natal, mais ou menos ali em 2015 aproximadamente, acho que foi no final de 2014, começo de 2015, foi no Natal de 2014. Eu, desesperada, precisando de entregar um tanto de imóvel, e assim, precisando de montador, de entregador, e um monte de problema com grávida, e eu louca, precisando de fazer o melhor de mim. Eu tomei uma decisão que eu precisava de entregar os móveis, era véspera de Natal, eu não conseguia ninguém. Eu fui lá, aluguei um carro, uma picape, peguei uma pessoa que estava passando na rua, tracei essa pessoa e falei assim, aqui, você vai me ajudar a carregar os móveis. E nem conhecia a pessoa, colocar uma pessoa completamente estranha no carro. Então, você podia ter pegado um serial killer que eu não tava sabendo. E pus essa pessoa dentro do carro e ela foi entregar comigo. E foram várias entregas, eu lembro que eram umas 25 entregas. E quando a gente chegou no lugar para entregar, o montador virou para mim e falou, o entregador, entre aspas, virou para mim e falou comigo assim, olha, você vai ter que entregar, eu não consigo carregar essas caixas. Eu falei, sério? Eu também não consigo. E ele falou assim, mas eu não posso fazer nada para te ajudar. E aí eu falei assim, então só me ajuda a descarregar do carro, porque eu precisava de entregar, eu não tava podendo discutir. E aí eu lembro que eu peguei aquelas caixas pesadas e elas tinham um monte de plástico, e elas começaram a arranhar o meu braço todo, e eu tive que entregar ali 25 entregas durante o dia inteiro. Quando eu cheguei em casa, o meu braço estava todo cortado. E como eu estava com problemas, né, de depressão por conta de tudo que eu estava vivendo, meu esposo até chegou a pensar que eu estava, me autoflagelando, questão de, quando a pessoa tem depressão e tudo. E eu falei com ele que não, porque eu tinha entregado os móveis lá e era por isso que meu braço estava tão machucado. E aí foi quando meu esposo, mais os meus pais vieram e falaram comigo, olha, você tem que parar, porque você vai morrer se você continuar desse jeito. Eu não tinha mais vida. Tudo que me fez entrar no empreendedorismo praticamente estava me fazendo sair. Que era o quê? O que me fez entrar
foi eu ter tempo para minha filha, eu ter tempo para minha casa, eu ter estabilidade, eu ter segurança, e eu não estava tendo nada daquilo. E aí foi no momento que eu fechei a minha loja faturando muito, muito, e eu fechei vendendo muito. Então você pensa o que é isso. E inclusive essa tatuagem que eu tenho no braço é exatamente a lembrança que eu falei que no dia que eu desse a volta por cima de tudo isso, eu ia fazer uma tatuagem para me lembrar exatamente o que eu passei. E aqui é uma coruja com uma chave, ou seja, a coruja é o símbolo do conhecimento e ela traz o símbolo do conhecimento. E a gente precisa de ter conhecimento para ter um negócio. Não é só vontade, a gente tem que saber o que está fazendo. Porque caso contrário, acontece igual foi comigo. Você dedica e depois acaba tendo que fechar a sua empresa. Então, nesse momento eu lembro que eu parei em casa, todo mundo falando, faz concurso, faz isso. Eu não queria, de fato, eu queria empreender em alguma coisa, mas eu não estava sabendo aonde. E aí a estética entrou na minha vida através da minha cunhada. Ela estava formando em estética e ela atendia no fundo da casa da mãe dela. E ela me chamou para poder ajudar ela com o Instagram. Ô Marina, ela viu que eu estava muito triste, que eu tava com problema, e ela falou assim, vem cá, me ajuda a melhorar meu Instagram. Na época o Instagram já tava começando a crescer, e ela falou assim, me ajuda com o meu Instagram, me ajuda a vender, porque eu não sei vender, eu não aprendi isso, e você sabe. Então, e eu fui lá ajudar ela como, assim, de coração mesmo, porque eu, de fato, tava em casa sem saber o que fazer. Cheguei a dirigir o Uber na época porque eu queria fazer alguma coisa e eu queria que minha cabeça clareasse. Mas eu nunca deixei, por exemplo, o desânimo me abater. Porque eu acho que é um grande diferencial do empreendedor é o seguinte. Você pode até ter momentos muito tristes, mas você tem que saber dar a volta por cima desses momentos. Porque eu tinha um objetivo, era empreender em algo que me desse, assim, prazer, empreender em algo que me desse estabilidade financeira, claro, e que me desse reconhecimento. Então, esse era o meu objetivo fim. Então, eu não ficava falando assim, se não der certo, daqui 6 meses eu desisto. Isso eu nunca pensei. Eu pensei, tem que dar certo, é fazer até dar certo. Mas eu não sabia ainda bem qual caminho seguir. E aí, eu comecei então a ajudar a minha cunhada nessa clínica, nessa salinha. Ela não tinha aparelho nenhum, ela não tinha absolutamente nada. Ela trabalhava com botox capilar e com limpeza de pele e massagem redutora, que hoje, inclusive, é o grande forte dela. Ela não tinha nada. E a gente começou a fazer umas interações pelo Instagram, umas interações no WhatsApp, porque eu já tinha consciência de que ela precisava, além de rede social, ela precisava a mais disso, né? Ela precisava de ter uma rede de contatos. E aí ela começou a vender os pacotes, ela começou a vender mais, ela começou a dar mais resultado. E aí rapidamente ela saiu dessa pequena salinha e foi para uma outra sala maior, e aí ela já tinha 3 salas de atendimento. E aí nessa sala a gente começou a desenhar um monte de parcerias. Eu comecei a desenhar parcerias com blogueiras, parcerias com o pessoal da região. E ela foi crescendo, e ela foi alugando aparelhos, e ela foi fazendo a gente foi fazendo um monte de ação que foi crescendo o faturamento dela. Com menos de 6 meses nessa segunda sala, já se viu a necessidade de mudar de local. Foi então que deu o grande boom na carreira dela e deu o grande boom na minha carreira. Porque eu me descobri fazendo aquilo que eu estava fazendo, que era gerir, que era fazer o marketing de clínicas de estética. Eu estava entendendo sobre aquele mundo, sobre aquele universo, e tudo o que eu fazia, aplicava, dava certo. E aí eu comecei a amigas dela, a pessoas conhecidas que tinham clínica, que sabiam que eu estava fazendo aquele trabalho, me pedir ajuda. Foi quando eu criei o Divã na Estética. Criei o Divã na Estética para poder passar informações, porque como eu, lá na época da loja, eu me sentia muito sozinha. Eu não tinha ninguém para chegar perto de mim e falar comigo assim, Marina, olha, faça isso que talvez dê certo. Não tinha ninguém, eu me sentia completamente sozinha no mundo. Eu falei, gente, outras profissionais passam por esse problema como eu. Então eu vou ajudar, eu vou ensinar elas.
E aí foi o que eu comecei a fazer com o projeto do divã. Então, na hora que ela mudou dessa segunda sala, a gente tinha mudado da segunda sala para a terceira clínica, e aí já uma clínica grande, uma clínica estruturada, a maior clínica lá na região, houve um grande desafio, e esse desafio foi a porta para o Estética 360. Foi quando ela quis alugar uma máquina de depilação a laser, porque a gente precisava de algo que desse aí uma fidelidade do cliente com o nosso espaço. Então eu falei com ela assim, ela falou, eu vou alugar uma máquina de depilação a laser, mas eu tô com muito medo, porque eu vou ter que alugar, por exemplo, vamos supor, durante 5, 6 meses, uma máquina de R$1.000 sem ter a certeza do cliente. E aí foi nesse momento que eu falei com ela assim, não, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vender primeiro para depois alugar a máquina. Aí ela me chamou de maluca e de doida, falou, será que isso vai dar certo mesmo? Eu falei, não, vai, vamos tentar. E aí eu desenhei uma técnica de venda, misturando aí técnica de vendas, uma técnica de venda que tem internacional, feita por uma pessoa PhD do marketing dos Estados Unidos, mas somado com todo aquele desejo das clientes da estética. Então eu somei isso tudo e aí eu desenhei a Academia da Estética, que era basicamente o seguinte, a pessoa que fazia depilação a laser, ela tinha vontade de fazer depilação a laser, mas ela não tinha, por exemplo, limite no cartão. Então, ela precisava de algo que ofertasse para ela, né, um plano de assinatura, como o Netflix, como o Spotify, por exemplo. E aí, o que eu fiz? Primeiro, eu atraí as pessoas que tinham algum tipo de desejo de depilação a laser, porque não adianta você ir lá e fazer, por exemplo, agende aqui a sua limpeza de pele, que isso não vai atrair as pessoas certas. Então, primeiro eu fiz uma técnica de atração de vendas, eu atraí as pessoas que queriam fazer depilação. Depois, eu comuniquei a depilação a laser para essas pessoas, né? E vendi para essas pessoas, aí fechei elas num grupo e eu vendi para essas pessoas um plano de assinatura de depilação a laser. Foi quando a gente tinha como objetivo vender tipo R$4.000 e nós vendemos 10.000 mais ou menos em uma semana. E aí a minha cunhada então tinha 10 meses alugada da máquina sem preocupação, porque a máquina custava R$1.000, então ela tinha 10 meses da máquina já alugada só com aqueles clientes. E é o que você pode fazer na sua clínica de estética também. Você pode, por exemplo, você quer fazer um curso, um treinamento, você pode fazer isso. Você pode vender, né, mesmo antes de ter o produto, e você trabalha com o dinheiro do seu cliente. Claro que tudo de forma idônea, correta, né? Claro que você vai entregar aquilo que você está prometendo, então você tem que ter muita segurança do que você está fazendo. E aí ela ficou 10 meses ali com a máquina alugada e todo cliente novo que chegava para depilação a laser era lucro. Então foi um momento ali de muita lucratividade. E aí nós fomos desenvolvendo várias outras questões dentro da estética dela, como questão financeira, eu fiz planilhas para ela entender como que funcionava o financeiro. Nós fazíamos técnicas de venda fora da academia da estética para atrair o cliente, para fidelizar o cliente. Então eu comecei a entender que existia muito além de apenas só vender. Eu tinha que fidelizar, eu tinha que atrair, eu tinha que cuidar do financeiro, eu tinha que cuidar da gestão, do marketing. Foi onde eu acabei desenhando o Estética 360, que hoje é o meu treinamento principal e que auxilia aí profissionais da estética a alcançarem resultados que talvez, né, eles nunca imaginaram. Às vezes entra na estética pensando, eu nem sei quanto eu vou ganhar, não. No Estética 360 você tem que saber quanto você quer ganhar, definir e conquistar. Então o Estética 360 te dá todo o respaldo para que você possa ter uma estética de sucesso de fato, tá? Não é uma técnica de venda, não é um truquezinho, não, é algo sólido, para construir algo sólido na sua vida, certo? Então foi por isso que eu acabei entrando e migrando para estética, me tornando gestora,
né, e mentora de profissionais da estética. Hoje eu sou formada em Master Coach de Vendas, depois disso eu já fiz muitos treinamentos de marketing, também tem toda a minha carga profissional por trás, que me auxilia a pensar de forma estratégica para ajudar todo mundo que me segue, todas as minhas alunas e todas as minhas mentoradas. Então, essa é a minha história, eu me descobri na estética por isso, me construí dessa forma e foi através, assim, às vezes de um pedido lá da minha cunhada, que ela falou, cuida do meu Instagram pra mim, que eu poderia só apenas ter cuidado do Instagram dela. Mas eu vi ali uma oportunidade, eu vi ali pessoas que precisavam e eu descobri ali a minha paixão. Então, que é ensinar, que é fazer resultado das pessoas. Eu até arrepio quando falo isso, de fato, porque é sempre o que eu amei fazer. E assim como você ama a estética, assim como você entrou com a estética por amor, você também tem que tornar esse amor rentável, te dar estabilidade, segurança financeira, que eu tenho certeza que o mercado tá aí e é só você esforçar para conseguir isso, tá certo? Então, essa é a minha história, essa sou eu. E estamos aí todos os dias nos stories, todos os dias aí nas redes sociais, contando cada dia um pouquinho dessa trajetória, tá bom? Abraços e até os próximos vídeos.